Ó, e para falar sobre o uso excessivo da internet, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Cristiane Caldas. Bom dia, Cristiane, obrigado pela participação. Ela é que é psicopedagoga, né? Perdão. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Central. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Muito obrigada. Pois é, Cristiane, e aí? É preocupante essa quantidade de horas que as nossas crianças, os nossos adolescentes ficam na internet? Sem dúvida, é muito preocupante. Como a doutora Ana Márcia bem pontuou ali, é muito importante o monitoramento por parte dos pais, o acompanhamento do tempo e do conteúdo. Ela já passou ali as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a tudo isso, né? Os pais podem buscar outras formas, outras ferramentas para ajudar nesse controle. Se procurarem aí no Google, ferramentas de controle parental, vão encontrar aplicativos que podem ser instalados para auxiliar, porque essa tarefa é muito difícil. Os pais trabalham, os pais têm outras atividades, né? Então, ter uma ferramenta que contribua nessa tarefa pode ajudar. É preciso olhar direitinho qual é a demanda que esses pais têm e a faixa etária da criança ou do adolescente. Cristiane, a gente está falando, lógico, desse lado maléfico da questão da internet, mas ela também é muito positiva na vida dessas crianças, desses adolescentes. A gente também não pode demonizar a internet, né, Cristiane? É verdade. Faz parte da nossa realidade, o mundo precisa e esse acesso democrático à informação é muito positivo. Mas é preciso ensinar, né? É nosso papel de educadores, de pais, é papel do adulto ensinar a criança sobre os riscos que há na internet, sobre como consultar, como acessar bons conteúdos, aproveitar mais a internet para fins educativos, né? Sempre seguindo aí uma rotina, intercalando esse acesso à internet com a rotina da criança, de estudos, de descanso, de lazer, oferecendo outras atividades para aumentar o repertório de interesse da criança, para que ela não fique interessada somente na internet, somente nos jogos, né? Nós temos estudos a respeito do vício em jogos da internet, nós temos estudos que já comprovam que o tempo excessivo vai prejudicar o desenvolvimento cerebral da criança. Então, tudo isso pode ser acessado pelos pais, esses estudos estão disponíveis. Na dúvida, procurar um especialista, pedir ajuda, porque é um assunto muito importante. Cristiane, e tirar assim, o celular totalmente, deixar a criança longe dessa realidade, né, dessa tecnologia, como eu já vi pais também falarem que, né, vou tirar, também não é o ideal, né? O ser humano não gosta de perder nada, né? É da nossa natureza ser recompensado. A gente quer fazer as coisas para ser reconhecido, para ganhar. Então, talvez seja o caso de mudar um pouco esse discurso, né? Ao invés de dizer assim, se você não fizer a sua tarefa, se você não arrumar o seu quarto, você não vai ter celular, dizer, depois que você terminar a sua tarefa ou depois que você arrumar o seu quarto, você pode ficar meia hora no celular. Então, é mudar um pouco a estratégia. No final é a mesma coisa, né? Fica claro para nós adultos que a criança só vai ter acesso depois que ela cumprir as suas obrigações, mas sem tentar entrar nesse jogo de retirar, porque muitas vezes eu vejo no consultório a queixa dos pais assim, ó, eu tiro, aí ele fala, tá bom, então eu vou dormir, né? E aí nem cumpre a tarefa, nem cumpre a sua responsabilidade, nem briga pelo acesso ao jogo, ao celular. Cristiano, lembrando também que, apesar dessa questão do vício, né, tem também outros aspectos que precisam ser analisados. Hoje nós temos, infelizmente, muitos pedófilos ou qualquer tipo de criminoso que está ali por trás da tela, né, que está do outro lado, sabe lá onde, né, muitas vezes aliciando essas nossas crianças, esses nossos adolescentes. Então é preciso também ter muito cuidado com isso, né? De fato, é importante a gente acompanhar e ver o histórico, né? Quais sites, quais aplicativos a criança acessou e monitorar enquanto ela está acessando. Não existe esse nível de privacidade para a criança ficar fechada no quarto, só ela com o seu celular, com o seu tablet. As crianças precisam de monitoramento, de acompanhamento de um adulto constante. Cristiane, também é possível lembrar que tem alguns
mecanismos aí que podem ser instalados, né, até mesmo no celular da criança, no computador doméstico, né, para que ela evite ali acessar qualquer conteúdo, porque elas estão infelizmente expostas, nós mesmos, né, adultos, estamos expostos ali a conteúdos que nem a gente espera, como, por exemplo, golpes, enfim. Então, temos aí essas ferramentas que os pais, os responsáveis, podem lançar mão, né, e controlar um pouquinho desse conteúdo que a criança está tendo acesso, né? Exatamente. E ser exemplo, né? Já dizia o filósofo que a palavra ensina, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, se os pais ficam o dia todo com o celular na mão, se acessam o tempo todo a internet, fica mais difícil para ensinar a criança que isso não é bom, né? Porque pelo exemplo, ela está vendo os adultos em casa utilizando. E a gente precisa primeiro cuidar de nós mesmos, né? Primeiro o autocuidado, para que então a gente tenha condição de cuidar do outro, cuidar das crianças. Quando a gente deixa de usar as telas de modo irrestrito, a gente passa a cuidar da nossa saúde mental como um todo, a gente melhora a nossa qualidade de sono, porque não vai inibir a produção de melatonina, a gente cuida do nosso estresse, da nossa ansiedade, a gente cuida da nossa interação com o outro. Então, à medida que a gente vai também se policiando em relação ao nosso uso das telas, a gente vai mostrando à criança que existem outras formas de se divertir, outras formas de conviver, né? E aí, pais e mães felizes normalmente têm filhos felizes também. Pois é, Cristiane, bom você ter tocado nesse assunto, porque muitas vezes os pais que já trabalham o dia inteiro, já estão fora de casa o dia inteiro, chegam à noite e continuam no celular e deixam também de dar atenção para aquela criança, ou seja, como você disse, tem que dar o exemplo mesmo, né? É verdade. É preciso ter tempo para conviver com os filhos, né? E aí isso extrapola, inclusive, o tema das telas, né? Independente de qualquer profissão que a gente tenha, se optamos por ter filhos, nós temos que ter tempo para eles também. Tá certo, queremos então mais uma vez agradecer a presença da psicopedagoga, a Cristiane Caldas, por esses esclarecimentos que são muito importantes para os pais, para os responsáveis que estão assistindo aqui o Jornal Brasil Central, que sempre busca levar esses assuntos educativos, né, para que nós tenhamos uma sociedade cada vez melhor e que ela possa se interagir, né, de forma tranquila. Obrigado, Cristiane, pela presença aqui. Eu que agradeço.